Boa noite, nós estamos aqui hoje no 5º episódio do Liga em Ação. Hoje nós vamos falar sobre o Dezembro Laranja, que ele trata do câncer de pele. Para isso, nós trouxemos como convidado o Dr. Pedro, que é dermatologista, a Fernanda Machado, que é uma assistida da Liga, e a Marília, que é a nossa secretária. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Pedro, muito obrigada. Fernanda, muito obrigada por estarem aqui. Marília é sempre minha parceira de podcast. Pode começar por ti, Marília? Pode ser. Bom, eu sou Marília Possebon, sou secretária da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Canoas, uma entidade que está em Canoas há 38 anos, assistindo as pessoas em vulnerabilidade social. Nós temos uma sede própria no anexo 2 do Hospital Nossa Senhora das Graças, onde a gente acolhe junto o serviço de oncologia. O serviço de oncologia é no primeiro andar e a nossa sede é no segundo. A Liga, ela atende a mais de 400 assistidos hoje, né? Temos como presidente Ana Maria Locke Wieser, uma presidente muito atuante e firme. Estamos muito felizes nessa semana, porque viemos de 2 eventos lindos. Verdade. Onde um foi no dia 30, que nós tivemos essa revista que foi lançada. De um dos nossos projetos, nós temos 3 projetos que estão acabando agora nesse final de ano, que foi do ano todo, né? E este, o Superação, nós fizemos um evento na Ubra, onde teve uma comemoração, tipo uma formatura para os nossos 18 assistidos. Na verdade, eram 19, e nós perdemos uma bem no finalzinho do curso, a Mariana, que vai ser lembrada por todos, né? Porque ficou no nosso coração. Mas foi um evento lindo. Se vocês quiserem uma revista, ela está lá na Liga, né? E temos em alguns locais também, né? Dos nossos parceiros. E o outro foi que nós ganhamos este ano os melhores de 2023 como uma entidade social assistencial. É o nosso primeiro, que não é um prêmio indicado, digamos assim, né? Este foi, a gente está muito feliz por ter sido um prêmio que foi a cidade que nos escolheu, reconhecendo todo o trabalho feito. Esse foi um prêmio do Márcio e da Soraya, né? Que eles fazem esse prêmio, e a gente está muito, muito feliz, porque não existe indicação de nenhum. Então, este é o reconhecimento, eu acho, porque todos podem concorrer, né? Sendo um empresário, sendo uma personalidade. Então, assim, fazendo algum trabalho, né? Tu podes concorrer, porque vai entrando votos para todos. No final, ficam 3, né? E nós fomos os agraciados. Verdade, foi muito legal. E foi muito linda a festa. A gente estava muito, muito feliz, porque fomos muito aplaudidas também. Então, é sinal de que o trabalho está no caminho certo, né? Outra coisa só que eu gostaria de falar é sobre como a Liga pode ser ajudada, né, auxiliada, as oportunidades que tem de colaborar. Uma delas é a Nota Fiscal Gaúcha, né, onde vocês podem indicar a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Canoas, né, para receber, porque não é só se cadastrar, né, vocês podem fazer a indicação como uma entidade social. E esse é um dinheiro que vem para nós, que faz uma diferença incrível, né? Nós temos também o troco solidário no Supermercados Wieser, que também vem para nós. Vocês podem ajudar sendo voluntários ou sendo um mantenedor, né? Que aqui eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial aos nossos mantenedores, né? Nós temos como mantenedor ouro o Hospital Nossa Senhora das Graças, a Cooper Líquidos, a Gabardo, o Instituto Kaplan, o Vieira Flores Advogados e o Wieser Supermercados. Como mantenedor prata, nós temos a Modular, o Bate-Volta e a Oral Sim. E como nosso mantenedor bronze, temos a Cofercan, a Isaclin e a Óticas Vênus. Para ser mantenedor, é somente chegar lá na Liga, dar uma conversadinha, que a gente explica direitinho como é que funciona, né, para essa ajuda vir. E
outra novidade que nós temos hoje um apadrinhamento nutricional. Você pode ser um padrinho para auxiliar, porque nós ajudamos dando uma cesta básica para os nossos assistidos. Só que é uma cesta comum, como qualquer um recebe, né? E, às vezes, o nosso assistido precisa de coisas específicas, mas que se tornam muito caras para ele. Então, você pode ser também um padrinho nutricional. Num valor bem irrisório, digamos assim, né? Você pode ser um padrinho por menos de R$200 por mês. Você pode ser um padrinho e auxiliar. R$150 por mês. Isso, o assistido... Ela é uma madrinha. O assistido, ele ganha um cartão, que aí ele é acompanhado pelo nutricionista e pela assistente social da Liga, que vai com ele todo mês fazer a compra do que ele precisa. Entendeu? Normalmente são frutas, verduras e grãos. Então, já vem todo com o acompanhamento do nutricionista. Nós estamos fazendo uma campanha forte para conseguirmos mais padrinhos, porque nós temos 400 assistidos e só são 8 padrinhos. Então, nós estamos fazendo uma campanha forte para que a gente consiga mais padrinhos. Vocês que estão nos assistindo, podem procurar a Liga, coloca lá débito automático. Isso a gente acaba no final de semana na cerveja, que eu sei, né? Então, é bem fácil, assim, da gente ajudar alguém que esteja necessitado. Então, eu só gostaria de deixar nossos endereços. Vocês podem nos achar nas nossas redes sociais, no Instagram, no Liga Feminina Canoas, no Facebook, no Liga Feminina Canoas, no www.lfccc.org.br, ou então mandando alguma correspondência para ligadecombatealcâncer@gmail.com. Nós agradecemos muito qualquer tipo de ajuda que venha. Nós recebemos desde cabelos até roupas, qualquer coisa que chegar lá, chega muito bem. A Soraya conhece bem, porque agora ela é nossa voluntária, a minha afilhada. Exatamente. Muito feliz por isso. Pelas duas coisas, por ser tua afilhada e por ser voluntária. Pedro, vamos começar por ti. Pois não. A gente sabe que a pele é o maior órgão que nós temos no corpo humano, né? Apesar das pessoas não terem esse entendimento, mas a pele, sim, é um órgão, né? E me diz como é que o câncer de pele, como ele acontece? Ele tem fator hereditário? A gente se expõe a ele? Como é que ele acontece, assim? Uma pessoa chega e... Bom, assim, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. As ordens, quando precisar e quando quiser, a gente também quer. Bom, então, assim, os cânceres de pele, assim, são vários, né? Então, assim, vou falar dos principais, os mais comuns. Os mais comuns, que é o que a gente vê no dia a dia, no consultório, os que a gente tá de toda hora, de um atendimento numa consulta de um ambulatório, de um turno, você normalmente vê ali lesões pré-cancerosas já e até os cânceres de pele já formados, tá? Bom, como um principal fator da maioria dos cânceres de pele, desses aí que são os mais comuns, é a radiação ultravioleta, né? Então a gente vou falar dos 3 principais aqui, que é o carcinoma basocelular, que é uma neoplasia maligna, mas ele tem uma benignidade. No caso, o que seria isso? Que ele tem um problema de local, né? Assim, o crescimento localizado, uma ferida que não cicatriza nunca, fica aquela lesão ali, mas ele não tem metástase, não infiltra, não vai parar em outro lugar. Número 2... Mas é um câncer. É um câncer de pele, porque ali você vê uma mutação, né, daquelas células e aquilo vai crescendo sem parar. Então ele chama-se basocelular justamente porque ele não atravessa a camada basal para cair para dentro da derme, que é onde passam os vasos sanguíneos. Então uma célula cairia ali e ia espalhar em outro lugar, né? Ia parar em outro lugar, no caso. O número 2 ali dessa lista seria o carcinoma espinocelular ou o carcinoma epidermoide. Esse já tem um índice de gravidade, né, um prognóstico pior, porque se ele for in situ significa assim, na superfície da pele, não caindo para a derme. Se for in situ, é uma lesão que é considerada controlável com outros tratamentos tópicos ou um tratamento com nitrogênio líquido, ou até a cirurgia para retirar daquela lesão, porque potencialmente ela pode evoluir, né? E ela aí sim se tornar invasivo. E o número 2, o mais grave de todos, que é o melanoma, que é o câncer de pele mais grave de todos os cânceres. O da pele, o melanoma é o mais grave de todos. E tem é muito agressivo e um potencial metastático enorme. Então, ele é o grande vilão dos nossos cânceres de pele, né?
Vamos falar um pouquinho do base celular, que é o que a gente vê mais no dia a dia. Então, o fator dele principal é o sol. O espino celular, em segundo lugar, do sol também. E o melanoma já tem aí alguma mutação genética, uma herança genética para ele. Logicamente que a gente vê alguns tipos de melanoma em pacientes mais idosos que vieram de uma forma, assim, minando aquela célula pela radiação ultravioleta, que depois, lá no futuro, pode desenvolver um tipo de melanoma que é o lentigo maligno, que veio de uma lesão de melanose solar ou lentigo solar que evoluiu para esse tipo de câncer de pele, que é o melanoma, tá? Todo mundo que se expõe muito ao sol tem Risco. uma probabilidade maior de ter câncer de pele? Exatamente. Então, cidades onde tem praia, Rio de Janeiro, vamos dar um exemplo, o índice de câncer de pele lá é maior do que aqui? Não. É porque, assim, aqui no Rio Grande do Sul, é o fototipo, né? O fototipo, paciente que tem a pele mais clara, olho azul, isso tudo, já não tem aquela camada da melanina, que é como se fosse um teto para a célula, para protegê-la da radiação ultravioleta. Então, a gente vê que às vezes se expõe mais lá, mas aqui, ter essa herança europeia, né? Esse pele muito clara, olhos claros, o fator aumenta o risco aqui é maior do que lá, né? No Rio de Janeiro ou até no Nordeste. Interessante. Porque lá existe mestiços, né? Demais, né? Colonização portuguesa, negros, índios e tal. E aqui no Rio Grande do Sul, italianos, alemães, então é muito... Quanto mais branco, mais o índice de câncer de pele. É maior. O negro, então, é menor porque ele tem mais pigmento na pele? Sim, o negro é menor, porque ele tem a melanina para protegê-lo. Para você ver, assim, é mais comum o melanoma no negro nas extremidades. Sola do pé, dedo do pé, acral. Que chama-se melanoma acral. Acral quer dizer extremidades da pele. Não o melanoma numa lesão, uma região fotoexposta, por exemplo, tronco, face. E é mais fácil tu ter um câncer de pele onde fica exposto do que não fica exposto? Do carcinoma basocelular e do espino celular, sim, mas a gente às vezes vê melanoma em regiões que não pegam sol. Então aí tem a parte da predisposição genética. Já vi paciente que tinha melanoma na vulva, na região inframamária, axilar. Que não, teoricamente não pega sol nenhum. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, dessas lesões, o prognóstico pior de todos, como eu falei desde o começo, é o melanoma, né? Os outros a gente consegue pegando no iniciozinho ali, faz uma cirurgia pequena, e, tipo um vaso celular, a gente já resolve numa cirurgia com ampliação da margem de 0,5. E não precisa quimioterapia nem radioterapia? Não. Só o o melanoma. vaso celular não, mas o espino celular, se ele tiver um comportamento mais agressivo, que com probabilidade de fazer metástase, aí vai ter que fazer acompanhamento oncológico. Aí fazer todos aqueles exames, né? Raio-x de tos, aí tem que encaminhar para um oncologista. Aí é o oncologista que trata. Fernanda, como tu descobriu e que tipo de câncer tu tem? Tu está te tratando? Tu já está em remissão? Como é que funciona? Eu estou no processo de tratamento. Primeiramente, obrigada pelo convite, né, que a Liga fez a mim. No meu caso, é o melanoma. É o mais agressivo. Né? Eu estou tratando ele já tem 3 anos. Já passei pelo processo da rádio. Né? Agora eu estou indo para a imunoterapia através da minha oncologista, que atende ali no Kaplan, né? Do lado do Gracinha. E no meu caso era no tronco. Ele começou no tronco, nas costas, do lado direito, e era uma pinta. Eu nasci com ela. Eu nasci com ela. E durante a gestação, eu tenho uma filha de 3 anos, a minha pinta foi crescendo e eu notei essa diferença. E depois que ela nasceu, foi uma questão de... Eu tava em casa, distraída, eu me bati em algum lugar, assim, na parede, e ele abriu um cortezinho do lado. Passou uma semana, passou outra, e ele não curou. Aí eu comecei a estranhar. E acabei indo até o dermato. Né? Fui até a UBS mais próxima da minha casa, procurei atendimento. Tu agiu rápido? Sim. Só que o meu agir rápido, ele já estava no estágio 2, eu não sabia. Né? Ele já estava com o melanoma metastático. Ele já estava um pouco mais avançado.
e eu não tinha a mínima ideia. Então, provavelmente já estava com ele enquanto estava gestante, né? Estava gestando no meio disso. E fui encaminhada para fazer a biópsia, que é a primeira coisa que a gente faz, né? Tirei toda a pinta e aí, uns 10, 15 dias depois, eles me disseram, já veio no laudo que era melanoma, que já estava um pouquinho maior do que deveria ser, né? Eu deveria ter me atentado aos sinais, porque, na verdade, depois eu fui entender que existem a regra do ABCD, que aí mostra os cuidados que a gente tem que ter. Por exemplo, eu tenho várias pintas. Eu nunca parei para ficar reparando quantas eu tenho, a forma que elas têm, o aspecto. E essa crescendo foi a única que me chamou a atenção, né? Aí já estava num caso um pouco mais avançado. Quanto tempo faz isso? Já tem 3 anos. Eu tinha 24 anos. Recém eu tinha feito 24 anos quando eu descobri que eu estava com CA. E quando tu recebe essa notícia? Com uma criança de 1 mês no colo, é assustadora. É assustadora. E... Teu tratamento é SUS? É SUS. 100% SUS. Eu amo SUS. Todo mundo sabe que eu sou fã de SUS. Eu não tenho, assim, o que dizer. Porque foi tudo muito rápido, né? Dentro do que eu precisava, tudo tem sido muito rápido. Né? O SUS é maravilhoso, então eu não tenho o que dizer. Qualquer tratamento que fosse pago, tanto que eu tive experiências com pessoas próximas a mim que se trataram e infelizmente já não estão mais aqui, numa clínica particular, e as coisas não foram, né, tão rápidas quanto, ou tiveram o mesmo tipo de tratamento do que eu. Sim. Então, o SUS, ele, nessa questão, eu acredito que ele tem trabalhado igual, né? Trabalham-se nos lugares privados e é um processo bem difícil, assim. Sim. O início, a chegada da notícia abala muito a família. E eu me fechei nesse primeiro momento, eu não contei pra ninguém. Só quem soube foi o pai da minha filha e a minha ex-sogra, até eu fazer até ser o resultado da biópsia. E a primeira cirurgia, eu só comuniquei a minha família, minha mãe, meu pai e o restante da família, quando eu fiz a primeira retirada da margem, que eu tive que fazer as margens, né? E era uma cirurgia que eu precisava de um acompanhante, aí por isso eu decidi falar, porque as pessoas olham pra gente diferente. Como se eu estivesse atestando um atestado, tipo, ai, vou morrer. Aí, já não é mais assim, a medicina avançou muito. Sim. E eu já tenho a predisposição na própria família. Então, eu ia te fazer essa pergunta agora. É porque a predisposição genética no melanoma é bem importante. Então, a gente sempre tem que perguntar. Paciente que vem com múltiplos nevos, né? Por exemplo, esse sinal aqui é um nevo. É um nevo... Um pouquinho mais perto do microfone, isso. Um nevo, é porque as pessoas não estão vendo. Mas é sinais na pele. Então, a gente... Pintas, exatamente. Eu tenho um monte. Mas eu tô porque tem diferença entre manchinhas e pintas, né? Exatamente. Porque existem vários tipos assim... porque tem verruga, tem milhões de coisas na pele. Assim, quando você vai examinar um paciente, né? Tem ceratoses, tem melanoses, tem nevos, que são as pintas clássicas, né? Como essa aqui dela, uma pinta. E quando o paciente com a pele clara, olho claro, e com múltiplos nevos, e com uma história familiar, então isso pesa muito no exame. Então, assim, o exame tem que ser um exame completo. E ela está falando do ABCD. Então, só para a gente esclarecer para as pessoas, o ABCD é uma regrinha que a gente faz na dermatologia, que é a assimetria da lesão. Então, uma lesão assimétrica, então já conta um pontinho ali. B, as bordas irregulares. Então, a gente vê uma lesão dessa aqui, então ela assim, é uma lesão simétrica com bordas regulares, bem redondinha. Então... O C é a cor. Então, assim, ou varia do preto, um preto igual esse microfone aqui, ou um preto mesclado com tons marrons, ou outras cores no meio, rosa, umas áreas mais brancas localizadas no meio da lesão. Dá para ver que é uma pinta diferente. É uma coisa, exatamente. É diferente do que a gente está acostumado a ver. Eu costumo comparar, assim, uma lesão melanocítica
suspeita, e o diâmetro, que é a letra D, que seria acima de 0,6 centímetros, né? Mais ou menos meio centímetro. Então, uma lesão assimétrica, com bordas irregulares, uma cor variando ali do preto com marrom misturado ou totalmente preta, e um diâmetro acima de 0,6, encaixa numa lesão suspeita. Então, ela torna-se um nevo, que é um sinal melanocítico, então ela tem melanina atípico. Então, na dúvida, uma lesão dessa suspeita, excerese, que é a retirada da lesão, né? E essa primeira retirada, ela tem que estar assim, 1 milímetro da margem dela, não é para tirar já com margem. O indicado é tirar a lesão na bordinha mais próxima do término, né, do pigmento. Mas por que não faz logo, tira uma operação? Mas não é o que... Isso aí é assim... Eu já tirava a operação, isso é um protocolo dermato-oncológico, né? E aí manda-se analisar. Aí, vindo o resultado, né, confirmando o melanoma, aí vai fazer ampliação. Aí faz a ampliação, normalmente, de 1 centímetro de cada lado. Como é que foi mais de 1 Foi 5. Deu, eu tenho uma marca nas costas bem grande, assim. Eu saí do hospital com 32 pontos nas costas. Nossa. Eu fiquei um tempo andando até meio torta, assim, porque até voltar pro lugar... Não, e ela tá falando também da... Ontem eu tive uma paciente no consultório, só para mostrar um exemplo, que ela também, assim, era uma paciente bem branquinha, e ela tinha acabado de ter bebês. Ela estava acabada mais ou menos, ela tinha uns 4 meses, né? Sim, estava com bebê, né? Então, estava amamentando, foi lá no consultório justamente porque ela queria ver os sinais que ficaram mais escuros quando ela teve a gestação, né? Durante a gestação. Inclusive falou da linha negra, ela também era bem branquinha, assim. E ela falou, doutor, eu queria ver uns sinais meus também, mas esse aqui estava meio esquisito. Aí eu olhei, o sinal que ela estava achando esquisito é o que eu estava achando menos esquisito. Aí eu falei, nossa... Falou, né? Sim. Esse aqui é um... Não, esse aqui é um... Aí eu tô olhando para ela... Já vendo os outros todos. Aí eu olhei, tinha uma lesão no braço dela, bem na região daqui, né, do dorso do braço dela, que me chamou a atenção na hora que ela entrou para sentar na minha consulta ali, eu já olhei para ela, né? Porque era uma lesão que parecia que tinha pegado uma tinta nanquim e jogado assim. Então, é uma lesão espalhada, né? Então é isso que chama a atenção. E era totalmente... com as bordas totalmente irregulares, uma lesão, assim, cheia de tonalidades diferentes. Aí eu peguei e falei assim, olha só, aí examinamos todos o olho do dermatologista chega a brilhar, gente, vocês não estão entendendo, assim, sabe, eles têm um frisson, assim, era uma lesão, eu vou te pegar a lesão. Não, porque aquilo, aí o coração acelera naquele momento, né? Sim. Porque, assim, e aí eu falei para ela, não quis, assim... transformar aquele momento para não deixar ela preocupada. Tá? Eu falei assim, temos aqui, esse aqui não te preocupa, esse aqui, todos eles, mas esse aqui, aí eu expliquei totalmente a regra da ABCD para ela, mostrei todo passo a passo ali, falei assim, esse aqui, tá vendo, é uma lesão um pouquinho mais diferente, tem essas bordinhas aqui, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou encaminhá-la para uma cirurgiã, minha colega e tal, fiz uma cartinha bem bonitinha, coloquei entre linhas, botei um nevo melanocítico atípico interrogando, só que eu mandei o WhatsApp para minha colega e falei, para não ler, falei, nossa. Sim, se assustar. Porque também, assim, o diagnóstico que eu estava fazendo ali é clínico, né? Eu estava seguindo parâmetros e olhando por experiência, não que eu seja um experiente total, né? Mas, assim, a experiência de ver uma lesão daquela. Então, eu falei, olha, isso aqui é uma coisa que a gente vai ter que tirar com uma certa urgência, para a gente tirar essa pulga atrás da nossa orelha aqui, para você ficar tranquilo, do que a gente ficar esperando. Doutor, beleza, eu estou tranquilo. Isso aqui nem me ligava, isso aqui é minha pintinha, que eu tenho há tanto tempo. E assim, tomara que não seja. Estou rezando muito que ela volte e seja um nevo melanocítico atípico ou displásico, que é quando a gente chama uma lesão que tem uma atipia até celular, mas não chega a ser uma lesão oncológica, no caso. Né? Então, eu quero que ela vá logo, já até falei com a Carla para a gente... E aí tu dá uma monitorada para ver se ela foi mesmo? Sim, sempre monitoro. Né? Carla, a paciente chegou. Fulaninha, foi. Não, eu fui para a cirurgiã lá. E se ela não foi, eu pego a minha secretária e mando ela mandar o WhatsApp, porque eu já tive vários pacientes. Você já foi lá? O doutor está perguntando se você foi. O doutor quer saber se você já foi. Isso é muito importante. Porque às assim, vezes ele acha que não é nada e vai embora. E vou amanhã, vou depois de amanhã, vou... E deixa eu só fazer uma pergunta. Só mais uma coisa. E o tempo é prognóstico. Pois é. Então, assim...
quanto mais rápido, mais rápido. Isso aí é assim, porque uma célula, ela se multiplica com uma velocidade muito grande. E para uma célulazinha dessa cair em outro lugar, é uma coisa muito rápida. Ainda mais na pele, que a gente tem muita É pele. muito vaso passando na pele. Exatamente. Mas por isso que eu gostei de uma, como ela disse, ela tinha uma pinta que nasceu com ela. E aí, assim, ó, como é que tu consegue dar uma enxergada nessa pinta, né? Que é de nascença, assim, ó, de ter uma diferença, né? Para que tu consiga enxergar assim, ó, vou dar uma olhada melhor nisso aqui para ver até onde vai, né? Porque assim, no caso dela, estava no dorso, né? Então, assim, fica mais difícil para ela enxergar e fazer um autoexame, né? No caso, não via. Ela não via a lesão ali. A gente pede para o paciente que tem história, né? Então, uma coisa muito importante é isso para todo mundo que está vendo a gente. Quando você já tem uma história familiar e já tem muitos sinais, eu acho que uma consulta com um dermatologista para fazer pelo menos uma olhada, um exame dermatoscópico, pegar um aparelho chamado dermatoscópico, que a gente analisa bem as lesões ali e a gente consegue identificar naquele exame ali já alguma coisa suspeita, para a gente já encaminhar para fazer um tratamento rápido. Ou não, ou até assim... tudo ótimo, tudo ótimo, tudo beleza. E quando a gente também tem um outro exame chamado mapeamento digital, onde você faz uma marcação. Então, um paciente que tem muitos nervos, né, muitos sinais, né, e tem essa história familiar, a gente caminha para fazer, o que acontece? É uma máquina que ele faz o mapeamento e indica as lesões suspeitas. E sai um laudo. Lesão do tronco à esquerda da mama direita. Não tem nada a ver com PET scan esse. Não, é um exame dermatológico, né? É só da pele. Sim. E aí, essa lesão está suspeita, vamos monitorá-la. Daqui a 6 meses volta, aí vai passar de novo por aquele Photo Finder, que é o aparelho. Aí depois vai mostrar ali, essa lesão era assim, evoluiu esse aumentou, assim. esse tá igual, esse... Aí assim, tem embaixo tem um lado assim, indica-se retirada. Então, poxa. É um exame que é particular, um exame que o Esse SUS fornece. Só particular. Eu não fiz. Na Santa Casa tem. Você fez? Eu não fiz, eu fiz só o do linfonodo sentinela. Isso aí também é importante. Eu fiz na Santa Casa esse. Eu fiz axilar, né? Fiz. Essa pinta que ela tinha, se tivesse sido retirada, por exemplo, lá atrás, quando a mãe dela, digamos, olhasse e dissesse assim, filha, vamos lá no dermato para ver essa tua pinta que eu não estou achando ela muito bonitinha, né? E se tivesse retirado lá atrás, isso faria com que ela... Poderia ter sido um CA? Sim. Já era desde sempre? Não sabemos, né? Sim, claro. Mas assim, eu acho que eu acho que essa lesão dela, ela houve uma transformação. Ela não era uma lesão maligna desde o começo. Porque também se fosse, muitos anos parada. Aí não estaremos aqui desde conversando, que nasceu, né? Não, por isso que eu perguntei, houve uma transformação. Imagina, 24 anos, se fosse ali, já estava tomada a pele. A minha filha, por exemplo, nasceu com a mesma pinta. Ela tem a pinta no mesmo lugar que eu tinha. Tá quantos anos agora? A minha filha tá com 3. 3 E aí eu fico monitorando toda vez que eu vou dar banho lá e olho nas costas dela. Aperto. Tá dodói? Não, mãe. Então tá bom. Mas assim, eu acho que pela história familiar, né, da tua família, de você e da tua filha, uma lesão melanocítica naquela mesma região ali, eu assim esperaríamos um pouco e retiraria essa lesão dela. Sim. Antes pinta, de... já eu indicaria. Eu indicaria. No meu caso, na família, eu tive outras pessoas com CA, a minha avó por parte de mãe e a minha bisavó por parte de mãe vieram a falecer em função disso. Uma com CA na mama e a outra no útero, né? Então, a família da minha mãe, a gente já tem essa tendência. Em compensação, na família do meu pai não tem, mas a minha avó é tomada de pinta. Carcinoma, minha avó tem a rodo. De toda hora ela tem que ir no dermato. Ela vai 1 ou 2 vezes por ano, eu acho. E ela tira, ela já fez essa que tem que congelar, que tem que... Tudo isso ela já fez. Temos várias técnicas ali para base celular, que, como eu falei, não é uma lesão que traga problema para a vida dentro do paciente. Mas também a gente não pode deixar uma lesão que vai ficar uma ferida que não cicatriza, vai aumentando. Dependendo da localização, rosto, por exemplo, nariz, você depois vai ter que rodar um retalho, fazer uma cirurgia plástica, vai botar enxerto, porque como é que vai... Porque
ele é uma lesão agressiva localmente, falando, né? E dentro dele tem vários tipos também, né? Tem alguns tipos que são mais agressivos, tem superficial, tem nodular, então, mas todos dentro que você retirando, acaba o problema, não fica nada. Sim, problema. aí vamos lá, pergunta. Tu tira um câncer da pele, vamos supor que faz um buracão. Existe alguma pele de peixe ou uma pele sintética? Ou fica aquela ferida, cicatriza e fica uma cicatrizona assim? Tem alguma... vamos botar no rosto, no né? rosto, que eu falei. Por isso que tu falou que eu me lembrei. A pessoa tem aqui, tem que tirar um pedaço grande, vai ficar um afundamento assim na pele. Aí Existe temos várias coisa? técnicas da cirurgia plástica, né? Então aí vai entrar o cirurgião plástico, ele vai rodar um retalho. O que significa? Vamos dizer, tá com uma lesão, tá com um buraco que tiramos, né? Tem que tirar, tirou, agora vamos ver o que a gente vai fazer. Tem que tirar, não tem que fazer outra coisa. Tira. Só te perguntar uma coisa, o câncer de pele, ele migra para algum órgão interno? Qual câncer? Tem estatística. Um melanoma. Melanoma, sim, metástases óssea, cerebral, pulmonar, são os mais comuns. Do melanoma, sim. E aí, assim, ó, a gente está com aquele buraco. Né? Isso. Ou pode fazer enxerto, retirar de alguma outra região do corpo, normalmente faço posterior da coxa, região glútea ali, e tira um pedacinho dali e coloca aqui, e sutura, e vai ficar vai ficar assim, uma marquinha. Esteticamente não vai ficar muito bom, mas é o que a gente tem. Ou rodar um retalho, mas ele tá com um buraco aqui, o cirurgião plástico dá um talho para baixo, pega um pedaço da pele e joga para cá. Aí faz uma sutura. E tem aí várias o plástico não é mais um dermato. Não, tudo é cirurgia plástica. Então, assim, esse momento do câncer de pele, ele é multidisciplinar dentro da medicina, né? Diagnóstico dermatológico, depois acompanhamento dermato-oncológico, mas quem faz ali, ou é um cirurgião plástico ou um cirurgião oncológico, né? Que a gente encaminha para fazer isso aí. Aí tem que fazer a parte oncológica dos exames, né? Fazer toda a parte de PET scan, raio-x de tórax, ressonância, hemograma, LDH, né? Isso aí eu faço a cada 2 meses. Faz a cada 2 meses e vai fazendo esse acompanhamento. E, ao mesmo tempo, a presença dela no dermatologista para fazer o... Aí tu vive no dermatologista. Agora não tenho ido tanto porque eu tô indo na onco, né? Mas qualquer coisa Quanto que eu acho tempo você não vai no dermatologista? Desde que eu descobri o câncer. Porque eu já tô tratando, então... Tu tá tratando o que tu tinha. Mas você não... Quanto tempo você não faz um exame nos teus sinais? Nas tuas pintas. 2 anos. 2 anos. Olha, ele se lambeu. Jesus. Ai, meu Deus. E aí, porque eu já tive... Agora eu tô tratando as metástases, porque agora no caso cerebral, eu tive 3. Como aí, assim? no caso, o câncer subiu, vamos dizer assim. Tá. Sim, como te falei, das costas. O que aconteceu? Depois que eu tirei isso das costas, eu cheguei lá, conversei com o médico, e aí a médica pegou e disse, não, tu tá bem, não precisa mais, já tirou, né? Não marcou um retorno, não marcou nada. Eu, boba, não... A gente, quando é leigo... Boba não, leiga. A gente, quando é leigo nessas coisas, não tem a mínima ideia. Aí falou pra mim que eu tava bem, que eu não precisava me preocupar. E 1 ano depois, eu fui parar no Graça, com pedido de uma tomografia, porque Convulsionou? Eu convulsionei. Eu desmaiei no meio da rua e tive uma convulsão na hora do almoço no trabalho. E chegando lá, no Graça, eu fiz uma tomografia e nessa primeira tomografia indicou que eu tinha 2 lesões cerebrais. Uma mais atrás, aqui, e uma bem na frente, quase do tamanho do limão Tahiti. Tinha quase 5 centímetros de diâmetro. Nossa. Era enorme. Meu Deus. E aí eu fiz a primeira cirurgia, tirei o maior, na parte da frente. E só te deu a convulsão, tu não teve só antes? Convulsão, eu não Que tive coisa. nada, nenhum sintoma de nada. Eu tive só dor de cabeça uns 2, 3 dias antes de passar mal. Só tive dor de cabeça. Como eu voltei a seguir a minha vida normal, então eu tinha os mesmos hábitos. Inclusive, eu tinha bebido
uns 2 dias antes. E eu pensava assim, mas que ressaca estranho, isso aqui não passa. Que coisa horrível. E não era, era lesão Quando tirou melanoma, tu fez quimioterapia, radioterapia, essas coisas, não? Não, só fiz a Só cirurgia, tirou porque ele? até então eles disseram pra mim que eu só tinha ali, eu fiz a pesquisa do linfonodo sentinela, que eu fui encaminhada pra fazer na Santa Casa, e aí os esvaziamentos dos linfonodos do lado direito. E até então, depois da cirurgia, disseram que eu não tinha mais nada, e daquele ano em diante eu segui um ano tranquila, sem me preocupar com nada, trabalhando, fazendo as minhas coisas. E no fim, quando eu cheguei lá, convulsionei, cheguei no hospital, depois de 3 dias que eu consegui internar, fiquei alguns dias na emergência, aí fiz uma cirurgia e 4, 5 dias depois fiz a parte de trás, porque o neurologista ele tinha que avaliar a minha situação em função dos riscos para poder operar. Então, foi uma situação bem complicada. Fez a retirada do nódulo no cérebro. Fez a primeira retirada e uns dias depois ele fez a segunda, né? E agora faz um mês eu fiz a terceira, porque convulsionei de novo. É a primeira coisa que acontece, porque teoricamente a gente tem que ter alguma reação. E eu não apresentei nada, nada. Eu não tinha reação, eu não tinha sintoma nenhum. Nenhum. E aí, assim, parece que foi a mão divina que disse assim, ó, para, que agora a coisa vai ficar séria. E foi o que aconteceu comigo, 1 ano atrás. Dia 23 de novembro do ano passado, que eu fiz a primeira operação. E aí, agora, já fez 1 ano e uns dias antes do dia 23 eu operei de novo. Que até tô com a cicatriz aqui. E aí, agora eu vou pra imunoterapia para continuar tratando, porque essa mesma lesão surgiu no seio esquerdo. Aí eu tô com a lesão aqui e vou pra radioterapia de novo, em função da lesão cerebral, que mesmo assim, eu fiz radiocirurgia, 10 sessões de radioterapia, e mesmo assim ainda... E esses todos são consequências do melanoma? Tudo é melanoma. E aí já não é mais melanoma? É melanoma. Ou continua, esses outros que ela tem é melanoma também? Melanoma metastático. Já tá na fase 4 agora. Fase 4. E vai até a 7? E aí, assim, o que aconteceu em relação ao melanoma, naquela lesão do cérebro, como uma lesão expansiva, ela vai comprimindo outras regiões ali. Aí, dependendo da região, né, tem sintomas característicos, né? Então, aí houve uma lesão aquela maior do limão Tahiti, né? E eles controlam a parte dos neurônios, né? Aí a parte elétrica é alterada, tem convulsão, tem aquela parte toda. Aí tira e volta ao normal, sim. Sim. É normal. Nunca fui, né, mas... Sim. A gente tem que ir, né, porque... Sim. Agora, nessa última cirurgia, eu perdi a mobilidade dos dedos, a motricidade fina, na realidade. E agora eu tenho feito fisioterapia para melhorar certas ações. Porque logo que eu saí da cirurgia, eu mal fazia esse movimento aqui. Sim, porque querendo ou não querendo, mexe em terminações nervosas do cérebro, né? Porque, como eu te falei, né? Como eu falei para todos, dependendo do local onde está, né? Então, pode estar num local... Mas incrível, né? Por ser o tamanho que ela está dizendo que sensitivo, motora, e tu, né? Na realidade, a gente olha, tu é perfeita, tu mexe tudo. Não, mas é verdade. Sim. Porque, normalmente, uma lesão assim grande no cérebro... Sei porque a minha mãe teve né, não era câncer, mas foi um AVC hemorrágico. E ela nunca mais voltou ao normal, né? Assim, ela tinha dificuldade, numa das mãos ela tinha dificuldade, a gente tinha que botar uma bolinha dentro da mão, porque ela nunca mais espichou os dedos, né? Então, tipo, eu e assim, eu vi, mas assim, mas tu mexe, né, com tudo, incrível isso, né? Em função da idade, realmente, né? Sim. Como por ser mais nova, eu ainda tenho vantagens, vamos dizer assim, porque o meu corpo tem reagido muito rápido a tudo, que bom. Né? É bom porque ele reage rápido, mas ao mesmo tempo é ruim ruim porque ele também prolifera mais rápido. Né? Sim. E também, assim, até o procedimento cirúrgico em si, né? Para
para retirar da lesão cerebral ali, envolve, né? Você vai ter que mexer com estruturas, que às vezes vai ter que cortar uma coisinha daqui, vai ter que separar dali. Isso pode alterar alguma coisa na parte cerebral, até como você falou, do pós-cirúrgico imediato, que estava ainda com essa... Mas isso vai recuperando lentamente, você vai fazer fisioterapia e o corpo vai mostrando uma neoformação, né? Então vai te dando uma nova... o cérebro ele vai se readaptando, o neurologista sempre me explica, e aí, porque pensa no baque. A primeira lesão, antes de ir para a mesa de cirurgia, eu me rasguei chorando e eu dizia para minha mãe, meu Deus, eu vou ficar toda errada, eu não vou... Não sei o que eu vou... Porque eu passei uma vida inteira dançando. É um hobby. Eu danço em CTG uma vida inteira. Aí eu pensava assim, meu Deus, não vou poder mais dançar. Não vou poder mais fazer nada do que eu gosto. Eu não vou poder... Vou ter que depender de alguém para fazer coisas básicas para mim. Tipo, fazer comida, cuidar da minha filha. E eu já tava nervosa. Daí o neurologista conversou comigo, com calma, tranquilidade, explicou que era uma área que não era tão importante, vamos dizer assim, que é uma... A gente não usa todo o cérebro, né? Sim. Então, tem várias partes que a gente tem que aprender a ativar. Então, nessa primeira cirurgia, eu perdi a visão periférica, por exemplo. Eu perdi uma boa parte, 40% da visão desse olho aqui. E com o tempo, a minha visão vem melhorando. Né? O meu cérebro ele vem se readaptando. Sim. Então, algumas coisas eu já consigo enxergar melhor com o olho esquerdo. E aí, depois, agora nessa última lesão, que foi o problema da mão. E aí, agora com a fisioterapia, eu tenho evoluído muito. Eu fico impressionada que agora, amarrar um cadarço para mim era difícil. Já não estava conseguindo. Aí eu pegava e chorava. Teve um dia que eu sentei e chorei. Mãe, eu não consigo. E ela, tu consegue, Deus tá do teu lado. Olha, tanto que tu já passou, vai dar certo, confia. Eu vou sentar, eu respiro, eu digo, meu Deus, vai dar certo. Aí eu vou lá com toda a calma do mundo, e aí eu vou lá conseguir amarrar um cadarço. Agora, o corpo humano é fantástico. Fantástico. Sim. Fantástico. E existe idade para ter câncer de pele? Depende do câncer de pele. Um melanoma, uma criança de 5 anos de idade pode ter? Pode ter. É mais raro, mas pode ter. Meu Deus. E aí tem uma predisposição genética. Se for genético, ele pode aparecer, então, em qualquer momento. Pode aparecer. Não tem uma... como eu falei também, a parte dos cânceres de pele, onde existe o melanoma, por exemplo, quando ele aparece depois de um certo tempo da vida, lá, mais o idoso. Então, ali houve uma exposição solar crônica, né? Então, aí, de uma lesão lentiginosa, quer dizer, uma sarda maior, vamos dizer assim, uma sarda ocasionada pelo sol, só que se não cuidar, se tivesse usado protetor solar, exatamente, aquela lesão não estaria ali, né, porque ali houve um efeito de uma radiação crônica sobre aquela célula, e aí depois ela vai mutar, né? Vai se transformar em alguma outra coisa maligna. Teve uma certa vez que eu vou contar para vocês, eu fui no Dr. Pedro e eu disse para ele, mas eu passo protetor solar no rosto. Ele disse, Soraya, se tu pegar no dedão do pé, vai refletir, a exposição tá aí, né? Porque lá em casa sempre existiu essa briga. Eu gosto muito de ficar no sol. Eu me exponho horrivelmente ao sol. De quando eu era tem coragem pequena, de falar isso aqui assim, ó. Na nossa frente. E eu sou a da... Em compensação, eu sou da barraquinha. Não, e lá em casa existe essa briga comigo, né? As minhas filhas me chamam muito disso. Eu digo, tá bom, mas eu uso protetor solar. A cara é branca, mas o corpo é preto. Aí, que nem eu digo assim, olha, se eu tiver... Porque meu pai teve câncer de pele, né? E o Pedro, inclusive, fez a remoção. E eu sempre digo assim, se um dia eu tiver, não vai ser na cara, né? O resto pode ter, mas na cara não tem porquê. Eu fico branca o rosto. Claro, aí é o conflito que existe lá em casa. Mãe, tu tem que usar, cara, não fica tanto no sol de tarde, mas é só 3 meses. Entendeu? Assim... Todos os anos. Não tem mas são 3 meses que equivalem a quantos anos esses 3 meses? Exatamente. Essa Me exposição. fala um pouco dessa questão, fator exposição solar mesmo, sol, praia.
verão aqui no Rio Grande do Sul, que a gente fica 3 meses. Aí 3 meses tu quer te esturricar na praia, mas sabe? Assim, eu acho que a cultura hoje em dia não é mais para fazer isso. Ninguém mais faz isso. Faz. Mas são poucos. Acho que isso aí era muito mais, assim, nos anos 90, 80, antes do protetor solar. Hoje em dia, as pessoas se cuidando bem mais. A gente passa protetor solar, mas a gente fica no sol. Mas tem uma frase dermatológica assim, protetor solar não é passaporte pro sol. Porque a pessoa passa... Pode ficar lá esturricado. Vou ficar fazendo bife milanesa. Roda pra cá, roda pra lá. Vamos ver agora. Né? A minha família é assim. Até hoje. Minhas tia brinco de frango de padaria. Assim. Mas eu acho que é bem assim ainda, doutor, sabe por quê? Eu tenho uma casa em Arroio do Sal, né? E a minha casa é bem na beira do mar, né? Então, todo mundo passa pela minha casa, né? Para ir para o mar. E Arroio do Sal é assim, o paraíso dos italianos, né? Porque agora com a Rota do Sol desce aquela gringada toda. Assim. Gente, eles vão pro mar, assim, tipo 9 horas da manhã, eles voltam às 2 da tarde. Eles voltam cor-de-rosa. É impressionante. E esse cor-de-rosa assim, é aquela radiação que vai dar problema futuramente. O sol aquela queimadura aguda. É impressionante. Eles voltam, assim, ó, eles passam brancos e eles voltam rosa. Não é aquele bronzeamento assim, gradual. Não. Esse problema, paciente com a pele muito clara, aí fica lá, sai... Não, sai assim, né? Sai vermelho. Sai vermelho, não sai assim. Assim é... Mentira. Não, mas as crianças saem rosinhas, assim, é incrível. Se as crianças saem cor-de-rosa. Não, e crianças com esse fototipo europeu, né? Branco. Aquele branco, e aquilo ali eles são vai... Que além de cabelo branquinho, e tem todas as outras coisas inerentes à exposição solar, não é só o câncer de pele, é o fotoenvelhecimento, é mancha, sabe, emoção de outras coisas que... Eu não vou falar que eu não peguei sol, porque eu peguei sol, porque eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu morava em frente à praia. Não, você morava na Barra da Tijuca. Na beira da praia. Eu era surfista antes de ser médico, né? Mas depois que eu fiz medicina, depois que eu fiz dermatologia, mas eu já estava queimado de praia. Mas hoje em dia, assim, não faço mais isso, né? Eu fazia isso quando eu era adolescente. Mas continua pegando sol. Pego um solzinho suave. Mas não fico fazendo isso. Não faço isso, não. Eu fico ali com protetor solar, reaplicando, né? O importante é que as pessoas passam protetor solar na praia, né? Ela chega na praia e aplica na praia. Não. O protetor solar tem que passar pelo menos aí uns 30 minutos antes. E aí vai para a praia e reaplicá-lo várias vezes. Sim, que fica entrando na água. Além disso, o protetor solar tem prazo de validade. Claro. Mesmo que não entre na água, ele vai ter o certo é de 2 horas, né? Mais radical seria 1h30 da validade dele. Então, o que a gente aconselha? A cada 2 horas reaplicar o protetor solar, que é assim, seguir a risca, o que está escrito, né? E aquela coisa do protetor solar ser a prova d'água é uma coisa que não existe, né? Vai sair na água. Não existe. Vai, assim, vai botar ali 100% de protetor solar. Vai para a água, vai sair 70%, vai ficar com 30%. Mas esses 70% já era uma coisa que podia estar te protegendo e não está mais. Por que o protetor solar ele tem números? O fator de proteção solar. 8. Isso aí, assim, é o que equivale a quantas vezes você precisa. Isso aqui é o índice eritematoso mínimo. Eritematoso quer dizer vermelho, né? Quantas vezes você vai precisar se expor ao sol para ficar vermelho? Então, assim, quantas você não deve... Como é que eu vou explicar isso para todo mundo? Tipo assim, o FPS 8, por exemplo. O FPS 8... É o meu preferido. É que em 8 unidades você já fica vermelho. Vou dar um exemplo assim. Tá. O 45, você precisa de 45 unidades para ficar vermelho. O 70 unidades. Vamos para fazer um comparativo, tá? Então, aquela coisa da pessoa... Quer dizer que o FPS 30 é o dobro do 15? Não, assim, a gente vai diminuindo cada vez mais, quanto mais perto, vamos dizer, o 30 por 15 é o dobro. Agora, o 45 por 15 não são mais 15 vezes, vou dar exemplo, 10 vezes. Do 60 por 45 são 6 vezes a diferença, sabe? Não vai aumentando de 15 em 15. Sim. Mas para quem tem câncer de pele ou tem alguma doença dermatológica que precisa fazer uma fotoproteção, esse mínimo que seja já é muita coisa, sabe?
Então, o que a gente aconselha? Paciente que pele fototipo 1, né? Fototipo 1. Pele clara e olho claro. Fator de risco. Então, tem que ser 60 FPS para cima. Hoje em dia, a gente está usando muitos protetores solares, principalmente faciais, com pigmento, com cor de base. Isso. Então, aquela cor de base é um pigmento que é o óxido de ferro, que ele faz, além daquele FPS do protetor solar, que já é um 60 ou 70, ele tem aquele pigmento que faz um bloqueio da luz visível do sol. A luz visível do sol, ela está incriminada também nos cânceres de pele, no fotoenvelhecimento e nas manchas, naquelas coisas todas que a gente vê, melasma, tudo isso. Por isso que a gente incentiva o paciente a usar, hoje em dia, principalmente as mulheres, porque homens às vezes não usam protetor solar com cor, né? Usar um protetor solar que tem aquele pigmento. Porque o espectro solar começa no infravermelho. E depois vem a primeira cor do arco-íris, que é o vermelho, aí vem depois vem o violeta, que é a última cor. Então vem o ultravioleta. O VB, o VA, o VB, o VC. O VC fica retido lá na camada de ozônio. Então a gente tem o FPS, que é o VB, e o UVA, o PPD, que é um cálculozinho que está ali. Você pega o protetor solar, está assim, FPS tanto, PPD tanto. O PPD é para cuidar da radiação ultravioleta A. O FPS da ultravioleta B. E agora aquele pigmento está cuidando dessa parte aqui, ó, que não tinha, que é da luz visível do sol, que é a luz do arco-íris. E também cuida do infravermelho. E por que não tem para o corpo, então, esse... Futuramente vai chegar, se Deus quiser. Né? Porque a gente tem para o rosto, e se ele faz mais uma barreira, para o corpo também deveria ter. Porque antigamente não tinha nem com cor, né? A coisa está evoluindo, né? Estão fazendo vários estudos aí, vai chegar lá, eu acho que em breve. O câncer de pele é um câncer... A palavra corriqueiro não é o normal, mas é um câncer comum de se encontrar? Muito comum. E pela exposição ao sol? Os mais comuns são pela exposição ao sol. Normalmente é pela exposição ao sol. Sim, esses mais que Ou a gente seja, vê na quem não rotina. pega sol, o risco é não ter câncer de pele. Não vou falar que medicina não existe nem nunca nem sempre. Então, né, estatisticamente mostra que o paciente que não se expõe ao sol, né, com aquela gravidade, né, ele tem menor risco de desenvolver uma neoplasia maligna de pele. Máquina de bronzeamento. Isso aí nem comento. Muito bem. Proibido pela Anvisa, inclusive. Isso aí. Mas e como é que tem tantas clínicas? Tem tantas coisas acontecendo no mundo que é proibido, todo mundo faz. Só chegar lá, isso aí não tem. É horrível. Porque tem muitas outras coisas que a gente vê, propaganda na televisão, gel emagrecedor, entendeu? Isso. A pessoa passa um gel na barriga e fica magro. E tá lá, passa na televisão. Ainda tá escrito assim, liberado pela Anvisa, não sei o quê. Confia. Confia, liberado pela Anvisa. Tem tantas drogas tem ali. lugares aqui que, inclusive, famosos aqui em Canoas, onde o slogan é a única clínica de bronzeamento artificial legalizada. Tá, e essa aqui é uma pra todo mundo agora, saber. que ela diz que é diferente, é a mesma Isso, coisa? não. Não, isso Essa não tem problema. Não, porque aquela câmera é radiação. Né? É isso que eu queria saber. Aquilo ali é uma coisa só que vai pintando ali, vai passando o tempo, aquilo vai saindo no banho, vai saindo naturalmente. Skelt, né? Tem esses novos aí. Passa com aquela luvinha, assim. O bronze gelado, né? Isso aí eu sei, porque é a única coisa que eu posso parado, fazer. Eu já fiz bronze de cama. Eu já fiz. Eu também. Eu não sei. Depois eu descobri que estava doente, então, óbvio, provavelmente eu já tinha lesão. Aí, pra dar um plus, eu fiz o bronze de cama. Sem saber. Eu já vi um paciente meu também, que é homem, né? E a esposa dele, eles fizeram um bronzeamento em câmara juntos. E ele é bem branquinho, assim, de olho claro. Eu sempre acompanhei ele pra tratar rosácea comigo, tudo. E aí um dia ele foi na consulta lá, aí eu falei, mas essa tua pinta aqui do pescoço? E ele não tinha aquela pinta do pescoço. Era uma pinta preta. Mandei tirar. Ele falou, será que tem a ver com o bronzeamento que eu tô fazendo? E tem. Meu Deus. Quer dizer, Lógico, a chance de chance ser é grande. Muito, Sim, ele é branco, de olho azulzaço. Sabe aquele vermelhão, aqueles pacientes bem alemãozão? Então, eu falei, rapaz, mas você tem um fototipo muito, muito baixo. Assim, para todos os fototipos é ruim, mas o caso dele é muito mais grave, né? Então ele não tinha nenhuma pinta, apareceu uma queda no pescoço, bem aqui assim, ó.
uma lesão daquela, como eu falei, com ABCD presente nela. Ele tinha o doado. Ou seja, se ele tivesse, se ela fosse... Mas doutor, eu fiz isso aqui porque a gente ia pro cruzeiro. Pois é. Eu precisava ficar bonitão com o É. cruzeiro. Eu ia chegar lá igual uma vela. Um palmito. Eu também, palmito. eu fiz a... Falei, mas melhor um palmito vivo do que uma vela derretida. Adorei! Mas é por isso que é importante essa questão da informação, né? Eu fiz, pra mim, tudo Sim, bem. mas assim, ó, vamos no caso dela. Ela tinha uma lesão que ela não sabia que era um melanoma, tá? Que era um melasma. Não, melanoma, desculpa. Melanoma. Aí ela fez máquina de bronzeamento. Isso pode ter acelerado? Com certeza. É. Sim, uma radiação direta, né? Mesmo que em poucas sessões, eu fiz em 2 só. Assim, não tem como a gente saber, né? Mas assim, a gente sabe Que acelera. que o problema da radiação sobre aquelas células é grande. Então, bota ali que tem um potencial, né, ruim, né, sobre aquele teu sinalzinho da infância, né? E, Fernanda, quando tu fica sabendo do teu câncer, tu começa o tratamento, e como é que tu chegou na Liga? Eu cheguei na Liga através da última internação, onde a assistente social foi no quarto, né? Eu fiquei internada no Graça, num quarto onde todas as pacientes eram oncológicas, né? Todas estavam tratando algum tipo de câncer. E aí ela me apresentou a Liga. Eu já tinha ido no Kaplan várias vezes durante o processo do tratamento. E eu nunca tinha subido ali. A minha tia-avó também, a minha tia Neuza, foi numa palestra da Liga na mesma semana e foi me visitar no hospital. E falou, tu tem que ir ali, eles dão uma assistência. Aí me explicaram, depois quando eu fui na Liga, que tem várias coisas que eles dão suporte em função da fisioterapia, atendente nutricional, atendente jurídica, né? Vários meios de tentar ajudar quem... São 25 serviços que a Liga oferece. Quem tá precisando, porque às vezes a gente se encontra em várias situações onde a gente precisa de um advogado e a gente não tem dinheiro para pagar. A gente precisa de um nutricionista e às vezes, né, não tem de onde tirar. Eu, por exemplo, agora eu parei de trabalhar, eu fazia cílios, era extensionista de cílios. Né? Trabalhei muito tempo na área da beleza. Então, agora eu não tenho mais a mão direita, que era o que eu precisava para trabalhar. E acabei tendo que ir atrás. A Liga me ajudou muito, me deu muito suporte em função disso. Para correr atrás de advogado, de suporte, assistência do governo, por exemplo. Né, que é como procurar. Como procurar, como fazer o cadastro, a função de INSS, que são coisas que às vezes a gente não tem conhecimento. Exatamente. Né? Existe essa necessidade. E a Liga tem sido um ótimo suporte e tem em função de suprir essa necessidade. E as pessoas que têm que tratar o câncer, às vezes a gente não conhece, e aí, né, tem essa opção. Outras meninas que estavam internadas, meninas que eu digo, as senhoras que estavam internadas comigo, também não sabiam da Liga, né, e aí a gente vai trocando ideia, a gente trocou contato, eu preciso de tal coisa, eu preciso de uma nutricionista para acompanhar, porque as senhorinhas, dependendo, não é tudo que pode comer, tem outras restrições, dependendo do tipo de CA, a pessoa não pode, né, comer um cachorro quente, comer um hambúrguer, comer uma pizza. Então, elas, né, precisam desse suporte. É uma coisa que eu peguei por hábito, sempre agora indicar quem eu sei, ou procurar a Liga da sua cidade, porque eu sei que a Liga está presente em outras cidades, né? Isso é bem importante. Legal. É um serviço incrível, né? E para mim, tô sendo bem... A gente fica muito feliz com extremamente bem assistida. Serviço, e é uma pena isso, ó. Nós sentimos muito isso quando a gente começou essa gestão, que a Liga não era conhecida em Canoas. A gente pergunta, as pessoas não sabem nem onde é. E ela digamos assim, sobrevive, né, dentro de Canoas. E hoje ela assiste canoenses e Nova Santa Ritenses, né? Por 38 anos, gente.
É muito tempo, né? E o podcast nasce com essa necessidade de nós... porque numa conversa nossa aqui, muitas pessoas acabam se identificando ou vendo uma pinta de uma maneira diferente, ou vendo que nem ela, que era uma coisa que nasceu com ela, mas não dava bola, ou a exposição ao sol. Então, o podcast, ele nasce para a gente tentar mostrar os serviços da Liga e esclarecer um pouco mais sobre os tipos de câncer, né? Então, isso é uma ajuda à sociedade que a gente acaba fazendo e trazer as pessoas para a Liga. Realmente, muitas pessoas não conhecem a Liga em Canoas e precisam do serviço, entendeu? E ali também tem grupo de convivência, tem fisioterapia, tem o pessoal que faz maquiagem definitiva. Então, assim, atende homens também a Liga, não é só para mulheres, não né? só mulheres. Homens Hoje também. nós atendemos qualquer tipo de câncer. Então, inclusive, nós temos 2 homens com câncer de mama. Claro, mas acontece. Então, é isso. Legal. E no serviço, só para dizer assim, nós temos somente 2 que a gente necessita que sejam em vulnerabilidade social, que é a cesta básica, quando a gente doa, né, e o voucher farmácia, que a gente auxilia em medicações que não são dadas na farmácia do SUS. Mas o restante, né, os outros 23, né, ou 24 serviços, não se estiver tratando ali dentro do Graça, também vai receber de graça lá em cima. Seja fisioterapia, seja nutricionista, a gente atende a qualquer um que esteja lá. E hoje a gente tem de excelência ali, né, as pessoas que vão lá, porque o Instituto Kaplan e a Oncoclínicas tem os médicos, né, e o atendimento, vale a pena ir lá conhecer, vale a pena. Vamos nos encaminhando para o fim do nosso podcast. Pedro, recado sobre o câncer de pele. Puxa minha orelha. O principal recado é coisa que a gente pode evitar, né? Então, bronzeamento artificial. Em primeiro lugar, o sol, né? Então, eu acho não, tenho certeza que é o que está na literatura. Acho que a exposição solar é o grande vilão aí, né, de todos os cânceres de pele mais comuns que a gente vê no nosso dia a dia. E a gente usar protetor solar, né? Uma coisa que tem que entrar na nossa rotina do dia a dia, né? Igual escova dente, eu falo para o paciente, vamos fazer um skincare ali, vamos começar a limpeza, escova dente, botar o seu protetorzinho solar, se não quer ficar lá todo com lesões na pele, não quer ficar velho, não quer ficar com mancha, então vamos caprichar no protetor solar. E hoje em dia, a gente tem uma infinidade de tipos de protetor solar com cosméticas maravilhosa, com toque seco, com aqua fluid. Então não precisa mais ser aquela coisa do cheiro da praia. O paciente reclama. Mas aqui tem que ter cheiro de praia. Não tem nada. Tem protetor solar, às vezes, que tem uma fragrância bem suave, uma coisa bem boa de utilizar. E se isso entrar na rotina, no dia que sair de casa, vai sentir falta. Né? Eu acho que o principal recado é o protetor solar. E para quem tem, né, assim, história familiar, né, e tem muitas pintas, ou quem até que não tem pinta, mas queira fazer fazer uma consulta dermatológica para tirar algumas dúvidas no exame, ali, paciente que tem a pele muito mais clara. Uma vez por ano e ao dermatologista? Se não tiver nenhuma lesão suspeita, uma vez por ano tá bom. Agora, se tiver lesão suspeita, 6 meses. Ou se já tiver retirado de alguma outra lesão, aí tem que ser um período mais curto para visita dermatológica. Sim, sim. Então, eu agradeço e não sei se fui bem elucidativo. Ótimo, bastante, muito. Eu quis, assim, para não complicar demais, né? Sim. Fui falar mais uma coisa para as pessoas todas, mais para fazer uma orientação, né? Eu acho que isso é bem importante. Bem acho que tudo começa da orientação. Muito obrigado. Fernanda? Agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Representando algumas assistidas da Liga. E dizer que tudo passa, né? A gente sendo resiliente e tendo, independente da religião, tendo fé, acreditando que as coisas vão ser melhores, acho que tudo dá certo. O psicológico conta muito nesse momento, né? Se agarrar em alguma coisa, ter fé, acreditar. É isso. Parabéns. Obrigada. É muito, muito gratificante te ter aqui, te escutar. É verdade. Sabe, as pessoas precisam ver que
primeiro, o câncer tem cura e ele não é um diagnóstico de morte certa. Aliás, a morte é a única coisa certeza que a gente tem na vida da gente, né? Eu sempre digo assim, viver, a gente não sabe nem se vai nascer, porque tu vai competir com 70 milhões de espermatozoides. Então, mas morrer, meus amigos, todos. É certo. Todos, Nasceu, é certo. Entendeu? Então, eu sempre digo assim, Com certeza. que eu não gostaria a inversão dos papéis, né? Eu não gostaria que meu pai enterrasse um dos filhos, eu prefiro nós enterrarmos ele para não inverter o papel. Mas eu tenho escutado muitas histórias de pacientes oncológicos e tenho mudado muito a minha visão de vida sobre várias coisas. Como, por exemplo, muito simples, me cuidar com o sol. Porque eu sou tinhosa no sol, com a relação ao sol, eu sei disso. Sim. Mas eu estou melhorando. Já foi pior, agora se eu não ser um pouquinho melhor. Já é, né? É um pouquinho melhor do que o ano passado, já é melhor, gente. Melhor do que exatamente. há 4 anos atrás, que eu não usava era nada. Entendeu? Passava raíto de sol. Mas, raíto de sol, aquele que era uma bisnaga. A pessoa já ficava laranja de já começo. direto. Já saía já morena Todos antes de biquíni, tudo manchado, tudo tinha que botar manchado. fora. Meu Deus. Mas eu já melhorei. Hoje eu já passo 15. Ai, gente, eu sou péssima, eu sei, mas eu vou melhorar de vez. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Não esqueçam de curtir, de compartilhar o nosso podcast no YouTube pelo canal do AT Play. Muito obrigada novamente às meninas que nos ajudam aqui, a Sinara e a Simone, ao Grupo Timoneiro e ao AT Play por nos receber mais um programa. Obrigada. Boa noite.